agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meu amigo, minha amiga, vocês que acompanham nosso Evangelho no Lar todas as quartas-feiras, às 20 horas. Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de Evangelho, a mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos com a graça de Deus, né? Uma oportunidade maravilhosa da gente poder discutir, para a gente poder aprender um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre. E esse é o nosso motivo de estarmos aqui, para levar até vocês a palavra do nosso Criador, do nosso Mestre. E é uma oportunidade da gente também melhorar, né? Da gente sair toda quarta-feira um pouco mais leve, um pouco mais preparado para a nossa vida, né? Hoje, meu nome é William, eu que vou fazer a condução do Evangelho dessa quarta. Hoje eu estou acompanhado da Mara e da Kátia. Tá? Hoje nós vamos tratar do capítulo 9, que é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, especificamente sobre o item 7, a paciência. Então você que está aí em sua casa, no seu trabalho, que queira acompanhar o nosso Evangelho, dá uma navegada no nosso site, entre lá no YouTube, que logo abaixo do texto você vai ter um vídeo explicativo, né, que consta todos os tópicos para você poder acompanhar de uma maneira mais fiel ao nosso desenvolvimento. Também dizer a todos que a Rádio TV Fraternal está presente em todas as mídias, inclusive no Spotify, tá certo? O roteiro também, como já falei, já está ali embaixo do vídeo do YouTube, tá certo? Dito isso, bom, antes eu gostaria de pedir a todos, antes de começar, que compartilhem os nossos conteúdos. Você que nos acompanha, que gosta do nosso Evangelho, do nosso conteúdo, dê um ok lá, um joinha, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com o pessoal do trabalho. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com esse conteúdo edificante que é o Evangelho, melhor para todos. Esse é o nosso intuito, na verdade, né? É de levar cada vez mais para mais pessoas a palavra do nosso Criador, né? Do nosso Mestre. Bom, dito isso, eu vou pedir então para a Mara fazer a prece. Você faz? Faço, sim. Então vamos todos nos ligar uns com os outros e nos elevar, segurando nas mãos essa corrente maravilhosa, a equipe do Evangelho no Lar. Segurando nas mãos dos nossos anjos da guarda, de todos os benfeitores de Jesus, que nos auxiliam tanto. E junto deles nós vamos nos elevar a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, e a Jesus, o nosso Mestre. Primeiramente agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a presença de Jesus em nossas vidas e todos os seus ensinamentos, todo o seu amparo e toda a sua luz. E agradecendo, nós vamos pedir para que Jesus continue sempre ao nosso lado, para que possamos senti-lo segurando em nossas mãos, para que Jesus esteja em nossos lares e que lá deixe a sua luz, limpe todos os ambientes e proteja a todos nós, a todos os nossos entes queridos. Que todos sejamos iluminados, abençoados por Jesus, o nosso querido Mestre e amigo, nosso querido Salvador. E com a prece de Francisco de Assis, nós vamos dar início ao Evangelho desta noite.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora nós vamos à leitura. Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Instruções dos Espíritos. A paciência. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinham de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Bom, hoje a gente foi agraciado com esse texto do Evangelho que é muito atual, né? A gente de vez em quando fala muito sobre caridade, mas hoje a gente especificamente vem falar do item paciência, que é realmente uma caridade diferente, mais penosa, né? Mais difícil. A gente, principalmente nos dias de hoje, onde a sociedade está cada vez mais envolvida com assuntos tecnológicos, econômicos, financeiros, a gente acaba nos entregando essa vaidade, essa fraqueza, né? Porque a gente, como diz o texto, né? Como Jesus mesmo coloca, que a paciência resume tudo. Ou seja, a gente tem a receita, a gente sabe como fazer, mas às vezes não o praticamos, talvez por a gente praticar mais, por a gente nos doar mais. É muito difícil, eu enxergo principalmente hoje nessa realidade que nos vivemos, a gente manter o equilíbrio com os nossos amigos, com nossos colegas de trabalho, né? A gente vê casos tão atuais de desarmonia em família, nas escolas, nas salas de aula. As pessoas parecem que não conhecem esse texto, não conhecem essa receitinha. Mas eu sei que conhecem. Na verdade, a gente acaba envolvido com o dia a dia, envolvido com os problemas,
e acaba que a gente não pratica, né? Como diz o texto, a paciência é uma forma notória de caridade, como também é a esmola, mas a esmola é mais simples, né? A esmola eu ofereço aquilo que normalmente me sobra, mas a paciência a gente não pratica. Na verdade, a gente deixa de praticar o amor quando a gente não pratica a paciência, né? Então, eu vou abrir aqui para minhas amigas, para elas engrandecerem esses comentários, para a gente ter um pouco mais de abrangência. Assim, o que me chama a atenção logo de cara nesse texto é a primeira frase. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É estranho ouvir isso, né? Eu acho que você não consegue cair a ficha aí de que a dor é uma bênção, né? Porque dor é dor. Dor é sofrimento. É o que causa revolta. Né? Te dá... É o que mais tira a paciência em geral, né? Das pessoas. Então, eu acho que, assim... É o que me faz trabalhar na mente sobre a paciência. Como uma pessoa com dor vai ter paciência? Como? Eu acho que assim, essas pessoas, quando tem uma dor, seja ela qual seja, né? A dor física, a dor moral, né? Aquela dor do sentimento, as dores, né? Em geral. Eu acho que você tem que virar a chavinha quando você está passando por esse momento. Virar a chavinha de que a dor é uma prova. É uma prova que você tem que saber atravessar. Atravessar como? Vendo o que ela vai te trazer de lição. Então, a dor vai te dar uma lição de resiliência, de resignação, de entendimento do propósito daquilo que você está atravessando, né? Então, às vezes, uma pessoa extremamente agitada, superativa, se vê com dor ilimitada em sua vida. Que prova grande que essa pessoa está tendo. Você colocou, e o texto também nos coloca essa situação, porque quando você colocou bem, é difícil a gente compreender que se Deus é nosso Pai, nosso Criador, para que a dor, né? Para que Ele não vai nos abençoar com uma dor? Mas a dor isso não é só sentido físico, mas espiritual, certo? Para que a gente, de repente, como diz o texto, né? Deus coloque em nosso caminho instrumentos que são as pessoas, nossos irmãos, para nos ajudar, para nos submeterem a uma prova, para que a gente possa desenvolver o nosso caráter, a nossa moral, tá certo? Ajudar, né, a atravessar aquilo. Exatamente. É difícil, realmente, a gente pensar nisso. Eu vejo o que a Kátia falou, né? Ela falou da paciência que a gente tem que ter com a gente mesmo. E na maioria das vezes a gente não tem paciência nem com a gente, quanto mais com os outros. E o texto me remete muito à paciência que a gente tem que ter com os outros mais próximos, ou seja, dentro de um lar, seja no ambiente escolar, de trabalho, mas dentro de um lar. Essa paciência que eu tenho que ter com o outro, porque as pessoas não são iguais, né? E de repente tem alguma desavença dentro da minha casa e eu tenho que... E daquele desespero, né? Até uma revolta, porque o que leva à paciência é a tolerância com o outro. Mas a paciência é mais que ser tolerante. A paciência é você ser resignado. Você vê que não tem... Muitas vezes você não tem o que falar, você não tem o que fazer. Você tem que ter paciência para lidar com alguém que te ofende,
para lidar com alguém que não age como você queria que agisse. Que discorda, né? E a gente tem aquele ímpeto de discutir, né? De colocar a nossa razão sempre. Então, a paciência do texto me remete muito a isso. E quando a gente quer alguma coisa muito, e aquilo não vem, não acontece, mais no sentido emocional até, não no sentido material, e aquilo não acontece, não chega, aquilo que a gente tanto quer, é essa paciência, porque o que adianta o desespero, né? O que adianta... O que ele vai te trazer, né? O que ele vai te acrescentar. E tudo isso que testa a nossa paciência realmente são provas. São bênçãos, né? São bênçãos, né? São dores que a gente precisa lidar. Por quê? Porque a gente está aqui e a gente já fez muita coisa, a gente tem que resgatar. As pessoas que estão vivendo com a gente são pessoas que já viveram em outras encarnações. Então, a gente traz probleminhas assim para serem dilapidados, né? De relacionamento, Não ali, só né? Aquela coisa. a gente ter paciência com os outros, mas os outros terem paciência com a gente, porque a gente não é perfeito. A gente não pode se colocar no pedestal de perfeição. Eu tenho que ter paciência com meu irmão. Não. Ele também tem que ter perante mim, né? A grande prova de paciência que eu faço uma leitura foi a recente pandemia, né? Sim. Eu acho que foi uma prova coletiva de paciência para a humanidade, né? Quem soube aproveitar, que feliz que foi, né? Sim. Quem não soube aproveitar a prova que a gente atravessou com a pandemia, perdeu uma oportunidade, né? Mas parece que muita gente perdeu, viu? Que passou, tá todo mundo A gente percebe a na correria. sociedade, parece que resetou, né? Ou seja, não aconteceu nada, não experimentamos nada. Deram uma piorada em alguns pontos, Eu acho né? que algumas coisas melhorou, sim, mas principalmente no aspecto relacionamento, acho que a gente poderia ter aproveitado mais, né? Porque a gente hoje, você vê, as pessoas estão trabalhando em home office, as pessoas se distanciaram e muitas delas ainda não voltaram ao eixo. Outras se habituaram a Né? ficar, né? Então, vivem mais isoladas do que em sociedade. É complicado, sim. Mas eu acho impossível, eu acho praticamente impossível o ser humano viver sem praticar paciência. Eu acho que não dá. Não dá. Para gente que, né, que vem estudando o Evangelho, vem tendo esses encontros, né, no Evangelho aqui, acho que a gente estuda um pouquinho como fazer isso, né? Qual é o caminho a usar, né? E é interessante, eu não posso perder a oportunidade de falar algo que eu ouço sempre do meu marido, que o nome dele é Paciência. O sobrenome dele é Paciência, mas que o primeiro nome é Sem. Então, assim, que ele brinca muito falando isso, mas é que, e eu percebo pelo convívio, que ele vem exercitando, sim, o aprendizado da paciência. Ele já teve muito mais agitação, impaciência do que hoje. Hoje ele se tornou uma pessoa bem mais paciente. Eu acho que é por aí, acho que todos nós temos que estar exercitando a paciência. Primeiro com a gente mesmo. Que a gente tem que fazer um paralelo paciência e caridade, né? Primeiro paciência como caridade. Então, primeiro a caridade para nós. Comigo mesmo e daí com o próximo. A gente, nos relacionamentos aí do dia a dia, eu trabalho com o público, então a gente vê tantas pessoas com dificuldade, às vezes, de se expressar, dizer o que quer, ou de fazer algo, e a gente vê tanta gente sem paciência nesse momento, sabe? Larga e deixa a pessoa se virar, né? Então, tantas oportunidades de exercer a caridade, da paciência com essas pessoas, né? Acho que você tem que dar uma respiradinha mais funda, e lá, vamos lá. Explica uma, explica duas, explica três. Na verdade, eu até aproveitei para dar uma estudadinha num texto de Chico, que eu achei bem interessante. Eu vou só fazer a leitura aqui de um texto que eu achei bacana. Ele diz que a maneira mais fácil de perder a tranquilidade, a paz interior, a saúde física e espiritual é perder a paciência, que está relacionada com a neurose. Porque uma pessoa acaba ficando neurótica.
A pessoa impaciente, ela às vezes se torna neurótica e acaba gerando transtornos psíquicos, físicos, e muitas das doenças que às vezes que as pessoas acabam obtendo é em relação à falta de paciência, intolerância, A ansiedade a mesmo, falta de, né? A falta de paciência a falta gera de uma perdão. ansiedade. Às vezes, quanto não magoa o coração, a alma de uma pessoa, de um irmão que não perdoa o próximo, né? É uma intolerância, é uma falta de paciência, falta de caridade. Né? Às vezes você tem um irmão que ele lhe fez algum mal em algum momento da sua vida e você acabou que não perdoa. Isso faz muito mal para ele também e principalmente para aquele que não perdoa, né? Mais até, né? Faz. E também, só concluindo aqui, Chico até faz uma leitura rápida aqui de um texto bíblico, né? Que na verdade Cristo sempre foi o modelo oferecido por Deus à humanidade. Cristo é o modelo, né? E nessa condição o mestre nos ensinou que a paciência é fundamental. E Cristo sempre colocou que é na paciência que ganhareis as vossas almas. Sim. Lucas 21:19. Olha que bonito, né? Não, mas aí É vem... coisa que, assim, a receita está aí, né? Porque tem a paciência que a gente consegue, se a gente tiver ou não tiver, tanto faz assim, são coisas corriqueiras da vida, né? Mas quando você começa a almejar algumas coisas e aquilo não chega, aí vai causando as neuroses, vão causando os desequilíbrios. Então, se a gente exercitar a paciência, lembrar que a gente precisa ter paciência, porque tem coisa que não está na nossa mão, né? Tem muita coisa que não está na nossa mão. Então, a gente vai... Isso que você leu aí a última palavrinha, ó. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, se nós, inspirados no modelo que é o Cristo, nos tornarmos cristãos, seguirmos o modelo dele, isso resume tudo. Nós temos a receita. Tá aqui a receita. Precisa saber. A gente sabe desenvolver o assunto, né? Mas praticar. Precisa praticar com mais carinho, com mais aptidão, com mais vontade, né? É como quando a gente vai fazer um almoço, um jantar, para oferecer para um amigo, um familiar, né? Onde a gente convida, às vezes, então, eu vou fazer um prato especial. Então, assim, eu vou caprichar ao máximo, tá certo? Eu vou tentar fazer o melhor de mim para que o almoço seja um almoço bom, que eles gostam do almoço. E se a gente pensar dessa maneira para com o próximo, né? Talvez a gente consiga melhorar um pouquinho isso. Da gente conseguir oferecer a nossa paciência para todos aqueles que estão, né, ao nosso redor. É difícil? É demais. É difícil demais, mas a gente tem que praticar. A gente tem que praticar. Às vezes a gente está aqui discutindo um assunto super importante, mas sai do estúdio e se depara com farol, semáforo vermelho e o carro da frente não sai, e aí dispara a mão na buzina. Já é uma fraqueza, já é um sinal de que você está com intolerância, que precisa desenvolver, que precisa melhorar. São pequenos sinais que a gente tem que ficar sempre alerta, né? Não é verdade? Acho que a gente pode pensar que todas as brigas, discórdias que existem, elas começam com a falta da paciência, né? Alguém perdeu a paciência, né? Alguém não teve paciência. Às vezes a falta da paciência é um gatilho para muitos problemas. Sim, né? Sim. Eu acho que o exercício diário e constante da paciência pode trazer muito benefício. Para nós, né? Para nós, principalmente, né? Que bom. E vocês aí de casa, o que acharam do texto? Discutam aí também, trocam suas ideias. Né? É sempre importante a gente escutar o próximo, as pessoas que
que convive com a gente, para a gente poder também praticar a paciência, né? E aprender com os outros, que é muito importante. Bom, eu vou aproveitar, antes da gente ir para a nossa parte final do Evangelho, eu gostaria de fazer uma leitura de uma oração que é da paciência. Ok. Pode ser? Lógico que sim. Pai de amor e bondade, dá-me forças para suportar com paciência as provas por que passo. Ilumina minha alma para compreender o próximo, que tudo faz para me irritar. Ajuda-me sempre, Senhor, a ficar calado na hora de qualquer conflito. Ampara-me a fim de não tomar qualquer decisão precipitada na vida e vir a me arrepender depois. E que eu tenha, Senhor, muita paciência para perseverar na edificação do bem, mantendo a calma em todos os momentos da vida. Muito bem. Bom, e agora a gente vai para a nossa prece final. A Kátia vai fazer para a gente. Ok. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, nos colocar de maneira confortável, elevando nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Mãe Maria, tão carinhosa que sempre nos ampara. Também dando as mãos aos nossos benfeitores espirituais, grandes amigos de jornada, que sempre ao nosso lado estão, nos intuindo, nos inspirando e acompanhando os nossos progressos nessa experiência terrena que estamos tendo. Conectados aí, vamos buscar em nós o nosso melhor sentimento de amor, de carinho, de paz, de paciência. Que esse sentimento que enche o nosso peito nesse momento possa se transformar em vibrações nossos amigos do espaço colherão e levarão a quem estiver em necessidade. Aqueles que passam por momentos de dificuldade, de privações, de dor, que eles possam receber um bálsamo através dessas vibrações e sentirem suas dores aliviadas, um pouco amenizadas, ou, quem sabe, um pouco melhor, um pouco mais amenizadas. Porque o nosso sentimento é grande. Então essa vibração seguramente terá o dom de trazer esse alívio. Que essa paz, essa vibração possa nos circundar a todos e transmitir a todos ao nosso redor, em nossa moradia, em nosso trabalho. Isso se expanda, se torne algo que ilumine o melhor possível ao nosso redor, ao redor de todos que estejam conosco nessa vibração. E com a oração de Jesus, vamos pedir licença para encerrar o Evangelho de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, que bom, amigos e amigas, né? A gente poder, depois de uma oração gratificante, carinhosa, depois de um pedido a nossos superiores, a gente fica muito feliz em poder ter estado mais uma vez com vocês nesse Evangelho,
que é uma oportunidade fantástica da gente sempre melhorar o nosso desenvolvimento, nosso aprendizado, né? Então, eu agradeço demais a presença de todos, espero todos vocês na próxima quarta-feira novamente, tá? E fiquem todos na paz de Deus. Até quarta. Até. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.